intimidade com o nosso bom Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem dar um conselho de felicidade para alguém, que conselho seria esse? Exemplo, vamos supor que alguém chegasse em vocês e perguntassem: eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de um conselho, de uma sugestão, o que você me indicaria? Acredito que o que você dissesse a essa pessoa, eu espero que você fale com amor, é claro, seja aquilo que também te faz falta ou aquilo que você fez que viesse agregar na sua vida para que você alcançasse a felicidade. E se você alcançou, o que você faz para manter essa felicidade? Qual que é o seu objetivo? O que você tem feito para poder estar adubando, regando todos os dias para que essa felicidade, se ainda você não alcançou, que ela não seja perdida? Talvez alguns de nós venham a dizer que a felicidade é família. A felicidade é ter filhos. Talvez a felicidade seja ser bem-sucedido financeiramente. Não sei, isso é bem particular. Mas eu queria deixar essa pergunta para cada um de nós. Para conversar hoje com vocês, eu queria trazer o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, ele, Cristo, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Jesus ele saiu com destino a Galiléia. E entre esse caminho existia a Samaria. Só que já existia aquele ódio de há muitos anos atrás, desde a época do Velho Testamento, entre judeus e samaritanos. Então, quando algum judeu ele partia sentido a Galiléia ou a Jerusalém, vindo de um lado para o outro, eles evitavam passar por Samaria, justamente para não ter que cruzar com os samaritanos. Normalmente eles passavam ali fazendo contorno no vale ao redor da Samaria, para não ter esse tipo de problema. E Jesus, ele sai com destino a Galiléia, mas Cristo, ele resolve passar por Samaria. Alguns estudos dizem que esse contorno, para não ter que passar por Samaria, levava de 2 a 3 dias. Pode ser que Jesus, ele quis encurtar o seu caminho, ele quis pegar um atalho. Mas não é verdade, porque se nós vermos um pouquinho mais para frente, Jesus ele não tinha nenhum outro compromisso que fizesse com que ele tivesse uma certa pressa, porque a gente vai ver que ele ficou por 2 dias ali na Samaria. Então, a princípio, pressa ele não tinha. Mas continuando, diz no versículo 6: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e ele, Jesus. Assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia aproximadamente. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Olha só como começa o enredo dessa história. Jesus, ele está sozinho à beira daquele poço. E ele meio que despacha os seus discípulos, porque a passagem diz que eles tinham ido à cidade comprar mantimentos. Vejam só, Jesus e provavelmente os seus 12 estavam com ele. Por que a necessidade de mandar os 12 comprar mantimentos e ninguém ficar com Cristo? Tá certo que quando compara nós homens com as mulheres, a gente tem um certo delay. Eu costumo dizer, quando eu saio de casa para comprar alguma coisa, a minha esposa ela pede, eu peço para ela, olha, me manda pelo WhatsApp, porque se eu andar 200 metros, eu já não vou lembrar de mais nada. Então manda tudo pelo WhatsApp, porque se não mandar, o perigo de eu esquecer é grande. A gente tem que assumir isso daí. Nós homens, a gente tem que assumir que realmente em relação às mulheres, a gente tem essa fragilidade, né? E Jesus, ele dispensa todos eles. Vão até a cidade para comprar mantimentos. Eu acredito que Jesus, ele tinha um encontro com aquela mulher. Ele sabia, mas ela não. E aí, eis que ele está sentado à beira daquele poço e ele vê a mulher se aproximando e ela chega e ele pede, dá-me de beber. Jesus, ele é formidável. Ele tem assim umas sacadas, né? O que ele fez? Ele sabia que para um homem ter contato com uma mulher, naquela época era muito complicado. Isso não era muito permitido, principalmente se fosse um rabino. O rabino, muitas vezes, quando ele saía com as suas próprias filhas e com a sua mulher, eles evitavam de estar conversando em público. Isso não era bom, isso não era bacana. E isso, se viesse a acontecer, provavelmente colocaria em xeque tudo aquilo que Cristo representava. Então, era um perigo estar conversando com uma mulher em público. Agora, imagina, mais do que isso, além de estar conversando com uma mulher em público, uma samaritana. Um judeu e uma samaritana. Mas o propósito dele não era esse de criar algum tipo de obstáculo, muito pelo contrário, ele queria conversar com ela. Então, ele pouco se importava com os princípios e que as outras pessoas iam pensar a seu respeito. O que ele precisava é conversar com aquela mulher. Então ele inicia a conversa. E ele meio que se coloca numa posição de inferioridade, porque ele pede a ela que ela dê água a ele. Quantas vezes a gente vai conversar com alguém e a gente não sabe como abordar? A gente sabe que a pessoa está na dificuldade, né? E é uma pessoa que não gosta muito de se abrir, se expor à sua fragilidade, e a gente não sabe como abordar. E em vez de melhorar a situação, de estreitar o relacionamento, a gente acaba expulsando a pessoa para mais longe. E Cristo, ele, em várias de suas passagens, ele nos dá essa dica, né? Como abordar as pessoas, como criar esse link de comunicação, como começar. E foi o que ele fez aqui. Ele disse, olha, você tem o poder daí da água e eu preciso, você pode me dar a água? Foi isso que ele fez, para poder inicializar um diálogo com aquela mulher. E continuando, ela diz, como sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem o que te pede, dar-me de beber, e tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Cristo ele começa a jogar. Ele começa a criar um cenário, levando esse lado espiritual, mas ao mesmo tempo uma curiosidade pro lado da samaritana.
E aí ela responde: Senhor, tu não tem com os que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, terá água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Acho que na cabeça dela pensou: poxa vida, esse cara, um judeu, chega aqui na nossa área, na nossa terra. Voltando um pouco, quando fala que ela foi ao poço, né, na hora sexta, por volta de meio-dia, isso aí explica um pouco da relação dessa mulher. Geralmente as mulheres, quando elas iam ao poço, ou na parte da manhã, quando o sol estava nascendo, ou à noite, porque o sol era terrível. Mas essa não. Ela fazia questão de ir nesse horário, porque o passado dela, que a gente vê, para quem não conhece a história, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, colocava ela numa situação, numa condição de inferioridade. Então, provavelmente, se ela não queria ter um encontro com as demais mulheres. Ela não queria ser motivo de estar sendo julgada, estar tendo o dedo apontado para ela, porque sim, ela tinha uma falha, que a gente vai ver, e por isso ela se limitava a ir àquele horário, porque ela sabia que naquele horário não teria ninguém. E aí ela deve estar pensando: poxa vida, já vem embaixo do sol desse, fervendo meu miolo, aparece um judeu e ainda zombando com a minha cara, querendo que eu beba de uma água aí viva, sei lá que água que é essa, batizada, sei lá o que tem nessa água aí, mas o cara não tem nem com o que tirar. Que água que é essa daí que ele quer me oferecer? Cadê o pote? Cadê a corda? Como é que você vai tirar essa água? Na verdade, ela não tinha entendido ainda, né? Aí Jesus afirma no versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Essa água que está tirando aí. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu acho que quando ele falou isso, a mulher falou: ah, não, esse cara, ele é maluco. Não é possível que eu estou vendo isso. Não é possível que, apesar de todos os problemas que eu tenho aqui, junto com os samaritanos, ainda venha um judeu para caçoar com a minha cara, né? Acho que esse sol da meio-dia já fritou os miolos dele, ele não tá legal não. Mas, deixa eu dar uma... vou pegar ele. Aí diz que a mulher, no versículo 15, diz o seguinte: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, nem preciso vir buscá-la. Jesus percebeu que a mulher, ela não estava captando a mensagem. Eu não sei se ela era loira, tô brincando, viu? Não tem nada a ver com a cor do cabelo, não. Mas ela não estava entendendo. E aí Jesus, ele precisou mudar de estratégia. E aí ele toca num outro ponto. Aí ele diz: vai, só que antes, chama teu marido e vem cá. E aí ela responde para Cristo: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tens nem é teu marido. Isso disseste com a verdade. Aí Cristo foi, pegou naquele pontinho dela. Provavelmente aquilo que fazia com que ela viesse ao poço todos os dias, embaixo daquele sol quente no meio-dia, para não ter que encontrar com ninguém. Porque ela tinha um passado pesado, perdão. E o pior, o homem com quem ela estava nem marido dela era. E aí ela responde no versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Cristo conseguiu chamar a atenção dela. Cristo fez ela entender que ela não estava conversando com qualquer
com um judeu qualquer. Cristo fez ela entender que quem estava diante dela era alguém que era diferenciado, que a princípio ela supôs que seria apenas um profeta. E ela continua: nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis em Jerusalém que Jerusalém é o lugar onde deve orar. Eu acredito que quando ela fez isso, ela quis fugir um pouco do assunto. Você vê que eles estavam conversando sobre a água. Aí Jesus, ele muda estratégia, né? Ele fala sobre o marido e ela já fala sobre o local de adoração. Acredito que aquele assunto deve doer um pouco para ela falar a respeito. Sobre a vida que ela vinha tendo. Aquilo incomodava ela. Aquilo não era algo que ela costumava conversar com os outros. Era algo que machucava aquela mulher. Então, quando Cristo fala do seu marido, ela tenta mudar de assunto e ela fala sobre o local de adoração. E aí vem uma outra lição para a gente, né? Cristo diz no versículo 22: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe responde: eu sou, eu que falo contigo. A mulher tinha um problema. A mulher tinha algo que impedia sua felicidade. Ela tentou por 5 vezes a felicidade. 5 homens, 5 casamentos. E este atual já nem era marido dela. E aí Jesus vem e fala: olha, aquele que vocês estão esperando, o Salvador, o Mestre, o Messias, já chegou. Tá aqui, sou eu. Eu sou aquele que vos espera. Eu sou aquele que está oferecendo uma água viva, aquela que se você beber, nunca mais terá sede. Eu sou esse cara. E aí nesse ponto chegam os seus discípulos e vendo o Messias conversando com a mulher, eles ficam em silêncio, não perguntam nada porque eles entendem que está tendo Jesus está tendo um encontro, alguma coisa importante ali, eles não querem atrapalhar, eles provavelmente ficaram só observando o mestre conversar com aquela mulher, com aquela samaritana. Não fizeram pergunta nenhuma. E aí, qual que foi a reação daquela mulher? Quando ela vê que ela está de frente com o Messias. Ela tinha ido para aquele poço para buscar água. E no versículo 28 diz que ela deixou seu cântaro. E saiu correndo. Saiu disparado. E ela chegou na cidade, chamando os homens, todo mundo, fazendo aquele escarcéu, aquele barulho. Ela começa a falar: vinde comigo e vende um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher, uma mulher que ninguém queria ter contato,
Provavelmente uma mulher que quando ela passava no meio da cidade, todo mundo apontava o dedo. Aquela lá, ó. Ela casou com 5 e não deu certo não. E parece que tá pegando um fulano aí, o sexto, e acho que não vai chegar a lugar nenhum não. Aquela mulher que provavelmente quando ela chegava em algum lugar, todo mundo saía. Ninguém queria ter contato com ela. Ela também não queria. Porque a situação que ela se encontrava, o que ela queria é não ver ninguém. Ela queria sair debaixo do sol do meio-dia mesmo e não tô nem vendo, não importa, não quero que ninguém me julgue. Porque eu conheço o meu passado, eu conheço a minha vida e ela tá toda destroçada. E aí ela tem um encontro com o mestre e aquilo que ela carregava com um peso enorme nas costas, tem uma mudança tão grande, tão absurda, que a alegria dela é tanta, a felicidade dela, o espanto dela, tudo que Cristo trouxe para ela naquele momento, que ela sai correndo pela cidade, falando sobre ele, e as pessoas acreditam. Olha que tamanho de convicção que essa mulher levou com ela. Olha que poder de persuasão que ela levou com ela. Às vezes a gente vai para a igreja assistir, participar do culto, vai ver uma mensagem, né? E a gente às vezes sai tão humildinho, né? Cabeça baixa. Capaz que se alguém perguntar, você é cristão? Passa até desapercebido. Às vezes quando a gente também tá vendo algumas pessoas sendo transformadas, sendo mudadas, modificadas, e a gente dá tão pouco valor para isso, tão pouca atenção. E olha essa mulher que ela fez. Olha o que ela fez. Ela esqueceu tudo. E saiu correndo, anunciando o Messias. De tal maneira, com tanta alegria, com tanta convicção, que as pessoas foram atrás. Não, vamos ver o que essa doida está falando aí. Deve ser algo importante, porque eu nunca vi essa mulher assim. E eles foram e tiveram encontro com Cristo. E Jesus, como eu havia dito, ele não estava com pressa, porque no versículo 43 diz que passando 2 dias partiu dali para Galiléia, ou seja, ele ficou mais 2 dias em Samaria. 2 dias. Agora, voltando àquela pergunta que eu fiz para mim e para você, né? Que eu faço para mim e também faço para você. Aonde está a sua alegria? Onde você tem buscado a sua felicidade? Se te pedissem conselhos, quais você daria? Um casamento? Um filho? Um emprego? Uma relação amorosa? Saúde? Essa mulher, ela tentou uma família. Ela tentou um marido por 5 vezes. E ela não encontrou. De fato, o seu cântaro veio sem cheiro a partir do momento que ela colocou ali, depositou a água viva, aquela que Jesus havia lhe anunciado. Será que a gente não precisa parar de focar nas coisas do mundo? Parar de acreditar que a mesma felicidade, aquilo que leva a felicidade do meu vizinho é que vai levar a minha? Será que não chegou o momento da gente começar a decidir por aquele que é capaz de suprir todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades? Você parou para pensar que você compra um carro e você anda com ele durante 2 anos e daqui a pouco você quer trocar porque aquele que há 2 anos atrás te trazia felicidade agora já não traz mais? Você quer pegar um modelo novo? Ou até mesmo o salário. O salário, quando você entrou naquela empresa, 3 anos atrás, ela satisfazia.
te atendia muito bem e hoje já não mais. Você quer um outro, quer um salário melhor, quer um outro emprego. Ou você arruma um namorado, uma namorada, um companheiro e começa a namorar, tá todo empolgado, daqui a um tempo esfriou. Já não é mais a mesma relação do começo. E aí você quer partir para outra. E muito pior do que isso, muitas vezes a gente acaba trazendo isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento, achando que o simples fato de ter uma esposa, um marido, ter um filho, uma filha, ter uma família, vai nos trazer uma felicidade completa. Será que a gente não está buscando no lugar errado, não? Será? Jesus responde a tudo isso. Ele por si só já é autossuficiente. A gente não precisa de mais nada. Mais nada. Só de ter a companhia do Espírito Santo conosco e o nosso relacionamento, uma intimidade com Cristo, com Deus, já é suficiente. E foi o que essa mulher provavelmente teve. Agora pensa comigo. Quantas e quantas vezes ela não saiu de casa triste, enxergando aquele poço de longe, chegando, jogando sua cordinha, seu cântaro para retirar a água, aquela tristeza que ela carregava naquele percurso da sua casa até aquele local. Agora imagina depois que ela teve esse encontro com Jesus. Imagina, acho que ela ficava todo dia ansiosa para ir aqui até aquele poço, para lembrar daquele encontro que ela teve com o Messias. Para lembrar, ó, Jesus esteve aqui, ó, conversou comigo. Eu tive esse contato com o Senhor, com o Cristo, com o Messias, com o Salvador. Imagina como aquela vida foi transformada. Como pode uma mulher que vivia tão deprimida se transformar de uma tal maneira, chegar na cidade e conseguir convencer as pessoas, olha, eu tenho algo a dizer, é especial, é importante. Venha conhecer o Messias. Venha conhecer o Cristo. Nós precisamos começar a mudar nossos focos, apontar para aquilo que realmente é importante. E quando ter esse relacionamento, construir esse relacionamento com Cristo, apresentá-lo para os demais da forma como ele merece. Começar a levar um sorriso no rosto, apresentar com o Cristo, não como muitos andam, né? Às vezes até o cristão ele é trajado como mal-humorado, como sério, mas não é isso que Cristo quer. Ele quer mudar a minha e a sua vida, da forma como ele mudou dessa mulher em Samaria. Tá bom? É isso que eu deixo pra gente hoje. Nós possamos de fato estar atentos com as nossas necessidades, montar aquela listinha de prioridade que eu sempre falo, mas colocar Cristo no seu devido lugar, lá na ponta, lá no princípio, que as demais coisas Ele vai nos suprir. E quando você tiver esse relacionamento com Cristo, saia gritando, pulando, pode chamar você de louco, não tem problema não, aquilo lá é maluco. Teve um encontro com Cristo aí, ficou meio pancadão, não tem problema, mas fale da transformação que Ele fez na sua vida, fale da alegria que Ele te traz, fale de tudo aquilo que você sentia falta e Ele completou. Amém? Vamos orar encerrando por hoje. Deus Pai, amado Senhor, graça te damos, Pai, neste momento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e tudo que ainda o Senhor irá fazer. Reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Te pedimos, Pai, que a cada dia mais o Senhor consiga nos moldar para que nós possamos ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Que nós possamos entender as nossas prioridades, colocar Cristo no devido lugar, com a primazia, Pai, na ponta da lista. Que o Senhor também possa estar nos transformando, nos modificando, para que as pessoas de fora enxerguem em nós
o que Cristo fez, possam enxergar alegria em nós e possam se perguntar, curiosos, o que aquela pessoa tem que o faz tão diferente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Cristo, por tudo que és, tudo que representa, tudo que fez e tudo que fará. Obrigado pelo maior que o Senhor já fez, que foi morrer na cruz por cada um de nós, para que nós tivéssemos essa segunda chance de ter esse encontro e esse final feliz com o Senhor. É em nome de Cristo em que oramos e agradecemos, hoje e sempre, Senhor Deus. Amém, Pai. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dar um resto de semana abençoada, e se Ele permitir, assim Ele quiser, na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, aqui no Instagram, mais uma vez, estarmos dividindo um momento com Deus. Que Deus nos abençoe.